Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Icoceler. Hoje a gente está com esse formato diferente, nós fizemos uma entrevista com uma pessoa muito especial. Nosso evento é especial esse mês, é a segunda entrevista que nós fazemos, por conta de um tema muito importante que precisamos falar e debater, refletir sobre ele, que é o Setembro Amarelo, a prevenção do suicídio. E dentro dos terreiros de candomblé, dentro dos terreiros de umbanda, não poderíamos deixar que essa data passasse em branco. Nós precisamos falar sobre isso. Então a gente convidou uma pessoa muito especial e que não poderia ser outra para falar sobre o assunto. Aí a Kelma de Iemanjá, que vai falar um pouco sobre a prevenção, vai falar um pouco da relação dessa prevenção e da saúde mental com o candomblé, com a umbanda, falar um pouco da história dela, como ela encontrou o candomblé, como ela encontrou a umbanda e como ela também encontrou a profissão dela hoje dentro da saúde mental. Então eu vou deixar vocês com uma parte da palestra, do debate e da reflexão que ela trouxe para o Ibaxé Tobi Fumidejá, aqui em Caucaia, casa do Babagi de Oxoguian. Ela fez um lindo debate, uma linda oficina com os integrantes da casa, incluindo o Babagi, incluindo a mim. E eu fiz uma live dessa palestra, desse debate, que está disponível aqui embaixo, certo? O link da palestra completa. Eu vou colocar algumas partes aqui para vocês, para assistirem essa linda fala, e interessante e necessária para a discussão, para a gente refletir sobre. Então fiquem agora com a mãe Kelma de Iemanjá, falando sobre a prevenção do suicídio nos terreiros de candomblé e umbanda. Bom dia, bênção, meu pai, permissão, agô, Oxoguian, dono dessa casa, é Pejá, por estar aqui. Muito obrigada, já começando agradecendo. A gente perdeu essa dimensão na vida de saber agradecer as coisas, né? Então, muito obrigada, você, Dudu, por convidar para a gente fazer uma conversa, um bate-papo sobre a questão da saúde mental. Profissionalmente, o meu nome é Kelma Nunes, eu sou assistente social de formação. O mestrado eu fiz na educação brasileira e eu estudei na época, teve um período do CAPS que existiam as práticas integrativas e complementares, que aí vai o reiki, massoterapia, acupuntura, e tinham mães de santo, como Mãe Constância, Mãe Vilme, Mãe Mocinha, que elas eram reikianas e massoterapeutas, mas elas atendiam nos CAPS, né, nos Centros de Atenção Psicossocial. E aí elas juntavam os saberes do terreiro, porque depois que a gente bota o pezinho no terreiro, a gente nunca mais vai deixar de ter esse pé no terreiro. A gente pode até sair para outra religião, viajar, ir para outros locais, mas aquele pezinho que foi colocado ali, ele vai permanecer, né, dentro da gente, em algum localzinho do nosso emocional, do nosso coração, da nossa mente. E aí elas utilizavam essas práticas, e eu estudei essas práticas delas, né, e a dimensão, o impacto que essas práticas de matriz africana ou afro-brasileira tinham com a utilização das ervas, da conversa terapêutica que elas faziam, de toda aquela abordagem que elas faziam com a terapia ancestral, que na época elas chamavam de terapia holística. Eu estudei isso aí. Eu estudei com 4 pacientes do CAPS, né, usuários do CAPS, e o impacto que isso tinha na vida deles, né? Então, a gente vai aí ter vários dados interessantes. Depois, se vocês quiserem, a gente conversa um pouco mais sobre isso. Então, a gente tem um coletivo chamado Coletivo Ayoká. Ayoká é uma palavra africana que significa aquela que traz a felicidade, né? Bem ligada a Iemanjá aqui no Brasil. A gente costuma dizer, o reino de Ayoká, né? O reino de Iemanjá, ou seja, o reino da felicidade. Então, é uma palavra que significa isso. E aí esse coletivo já existe há 5 anos, e a partir do coletivo e da RENAFRO, né, que é a Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde, que existe no Brasil todo, é uma rede grande,
Aqui no Ceará, eu estou atualmente coordenando, Dudu faz parte, e tem outras pessoas também que fazem parte, né? A rede ela é muito democrática, ela trabalha tanto com as pessoas no seu início, dentro das religiões, que a gente chama no candomblé de Abiã, ou desenvolvente da Umbanda, da Jurema, até o Babalorixá, Ialorixá, Ekede, Abacé, quer dizer, a gente não faz essa distinção na luta da rede. A rede é um trabalho de promoção de saúde nos terreiros. Foi criado por meu pai Ogamarmo, que hoje já está no Orum. Atualmente é coordenada por Mãe Nilce Naira, da casa do Ilê Omolu Oxum, do Rio de Janeiro. É uma casa muito antiga. Inclusive, elas estavam muito festivas, porque elas conseguiram, né, após muitos anos de luta, elas conseguiram retirar, né, os nossos utensílios do terreiro, que estavam presos na polícia lá do Rio de Janeiro, acho que desde 1940, né, se eu não me engano. E elas conseguiram, e hoje eles estão no museu no Rio de Janeiro, onde deveriam estar, e não presos dentro da polícia militar. Enfim, então a rede é muito antiga no Brasil, tem em todos os estados brasileiros, é uma rede grande, a rede não tem CNPJ, a rede não visa ganhar dinheiro, autopromoção, não é essa a questão da rede. A rede é mostrar o terreiro como um espaço de promoção, prevenção e tratamento em saúde, que é o que nós fazemos, né? Então, assim, a gente começa, né? O que são os transtornos mentais? É preciso fazer essa aulinha básica, pequenininha, para você, quem não é da área, entender um pouco. Eu detesto essa palavra transtorno, mas, infelizmente, na classificação internacional das doenças, é o nome que se dá, né? Transtornos mentais. Porque transtorno dá a ideia da pessoa transtornada, né? Se a gente fechar o olho, fulana está transtornada, você imagina ela assim, correndo louca, doida, batendo no povo, né? Confusão. E, né, não dá essa ideia, né? Mas, infelizmente, é o termo obrigatório quando a gente está falando de saúde mental. Então, os transtornos mentais, eles são considerados sofrimentos psíquicos, né? Sofrimentos do psique da gente, da alma da gente, né? Que podem variar de leves a moderados, a graves, a crônicos, que se a gente não cuida, daqui a pouco um pequeno medo vira uma ansiedade muito grande, que vira um pânico, daqui a pouco você está adoecido mesmo desse processo, né? A cabeça é o comando, não podemos esquecer disso. Aí, assim, os transtornos mentais, eles são alterações do funcionamento da mente da gente, né? Então, quando uma pessoa... Eu vou ler que fica mais rápido, né? Da mente que prejudica o desempenho da pessoa na vida familiar, social. Você percebe logo quando uma pessoa está um pouco alterada, né? Digamos assim. E aí ela passa a ter uma compreensão de si e dos outros bem complicada, né? Vai ter problemas na vida social, né? E isso significa que esses transtornos mentais, eles não deixam nenhum aspecto da condição humana ficar intocado, né? Isso aqui são autores, isso aqui não fui eu que escrevi, eu peguei realmente de pesquisas. E os transtornos mentais, eu vou ficar aqui que está melhor. Os transtornos mentais, dá para tu ver, tu quer sentar para ali, dá? Ele é bonitão, né? Assim, com respeito, viu, meu filho? Os transtornos mentais, muitos fatores podem gerar. O que é que gera, né? O adoecimento mental. Eu gosto muito dessa palavra adoecimento. Eu não gosto muito de trabalhar doença, não. Que a doença dá a ideia de que existe uma coisa sã e que existe uma coisa doente. Eu gosto de trabalhar adoecimento, porque o adoecimento, você está aquele período adoecido, e você pode ficar, digamos assim, bem, né? Nesse campo da saúde. Alterações no funcionamento do cérebro é uma das primeiras coisas também que a gente nota, por isso que nascem também os remédios, né? Os remédios nascem, a indústria farmacêutica é para isso, né? Para exatamente atuar no campo da psique para que você... Eu tenho alguns questionamentos em relação a isso. Alguns fatores genéticos, por exemplo, se é de uma família que uma boa parte dessa família tem um traço depressivo, as pessoas são depressivas, então isso é uma característica daquela família e, às vezes, alguns fatores genéticos também impactam na sua saúde, né? Outros fatores da própria personalidade do indivíduo, né? A maneira como ele vai se constituindo como pessoa, né? Condições de educação.
a população negra no Brasil, ela está mais sujeita a quê? A crises financeiras, né? Moram em péssimas condições na periferia, não tem um saneamento básico, não tem um lazer adequado, tem pouco acesso, digamos assim, a produzir a sua própria cultura, ou acesso a equipamentos culturais, famílias numerosas, e vários outros fatores. Isso tudo vai impactando na questão da sua saúde, né? Ações de grande número de estresse, a pandemia, por exemplo, marcou isso, né? A pandemia pôs a gente de cabeça para baixo, a humanidade de cabeça para baixo. Tudo, é como se a gente tivesse aquela sensação de que tudo que a gente tem pode, em algum momento, se esvair. E isso, as pessoas tiveram que trabalhar muito, assim, internamente, com as famílias, porque, de repente, a gente foi obrigada a ter um confinamento que a gente não está acostumada, né? A não ter contato com parentes e pessoas que a gente ama. Então, tudo isso teve um impacto muito grande na população, né? O fato da gente não poder estar no terreiro, não poder fazer as coisas que a gente costuma fazer. Então, tudo isso também influenciou nesse processo da pandemia para que as pessoas ficassem mais vulneráveis para depressões e ansiedades Abriu-se um leque de ansiedades, né? Então, agressões de ordem física e psicológica, por exemplo, as pessoas que têm uma identidade de gênero que não é a padrão, elas sofrem muito, e isso vai causar adoecimento mental também, né? Por conta da normativa, das normas que a sociedade vai criando para encaixar as pessoas, né? E nós fazemos parte disso porque, como o pai falou, hoje existe uma volta, um retorno de religião oficial como a religião cristã, apesar do Brasil ser laica há 1900 e bolinha, mas isso voltou com muita força. E ao voltar com muita força, todos os outros formatos eles são colocados à margem desse processo, né? A gente viu o caso daquela menina que fez Iemanjá, tinha que ser polemizando, ela já nasce polemizando. A bichinha foi presa, né? Tirada da família, aquela confusão toda. E outros mais que nós enfrentamos, o abate religioso, que o doutor Edio, acho que 2 anos atrás. Então, tudo isso tem a ver, tudo isso causa sofrimento, né? A invasão dos terreiros no Rio de Janeiro, isso é uma coisa concreta e real. Aqui no Ceará, essas coisas são mais, digamos assim, elas não são tão agressivas como no Rio e em outros locais que a gente tem contato. Aqui dá uma certa, digamos assim, tranquilidade nesse processo, né? Dos terreiros não sofrerem essa invasão brutal que se sofre em outros estados. Então, perda, decepção, frustração, o término de um relacionamento pode adoecer uma pessoa profundamente. Se ela não souber lidar bem com isso, ela apaga, igual essa televisão, viu? Tem que cuidar, porque assim o outro ou a outra é nosso parceiro, nossa companheira, mas não pode ser o cerne de toda a nossa vida, né? Porque na hora que esse outro falta, aí você tem que se reestruturar. Então, assim, dos transtornos, os mais recorrentes, segundo a OMS, é depressão e as ansiedades, né? A gente fala as ansiedades porque são várias. Depressão é um sentimento de tristeza profunda, a pessoa fica assim, aquele pintinho engurujado. Vocês já viram galinha quando põe? Tem um bocado de pintinho. Aí, quando ele está assim, bem engurujadozinho, é mais ou menos uma característica de uma pessoa que está com depressão. Ela perde a alegria, ela perde aquela vontade de fazer as coisas, de viver, de uma série de coisas que ela vai dando sinais, né? Isso tudo pode ir gerando pensamentos suicidas, a necessidade de tirar a vida, que assim ela acha que resolve, né? Para a gente de candomblé, não resolve, né? Então, a incidência é muito grande de depressão, é mais em mulheres do que em homens. Mas por quê, Kelma? É porque a mulher é o sexo frágil. Não, não é por isso. É porque a mulher ela tem uma carga de exigência da sociedade bem maior, às vezes, do que os homens. Até porque aos homens é dado determinadas liberdades históricas. O homem saía para trabalhar, o homem trazia o sustento da família, a mulher ficava mais no lar. De repente, essa mulher ela começa a sair do lar, ir trabalhar, cuidar dos filhos, deixar na creche, quer dizer, para as mães, deixar a criança na creche, primeiro
desenlace assim, que você tem que ficar longe do bebê, é muito ruim, porque criança chora, você chora, é aquela... Enfim, um formato muito nosso. Se você for imaginar que nós temos como referência a cultura africana, onde as mulheres, né, na Nigéria, elas carregam os bebês aqui, né? Então, onde você vai, você está ali com aquele bebezinho ali, o bebê sente o calor da mãe, o bebê sente o andado dela, ele sente tudo ali, ele está coladinho com ela. Quando eles vêm para o Brasil, eles às vezes nem entendem como é que a gente tem um carrinho que a gente põe a criança no carrinho. Eu tenho uns amigos nigerianos e a gente não entende por que a criança fica no carrinho, porque para eles aquilo ali é uma separação brutal, né? Mas a nossa cultura permite o carrinho. Santo carrinho, viu, minha gente? Porque eu sou vó. Olha, se não fosse o carrinho, não tinha como carregar a Luna nas costas, então o carrinho fez uma função legal aqui na sociedade da gente. Mas se a gente analisar do ponto de vista da matriz africana, eles têm esses referenciais, né? A mulher. Então, no Brasil, especificamente esses dados, assim, as mulheres elas vão adoecer mais porque elas estão mais suscetíveis, né? Elas estão mais vulneráveis a adoecer, porque é uma carga de responsabilidade muito grande. Mesmo que ela não seja mãe, mas no momento que ela se assume lésbica e leva para casa uma outra mulher e elas começam a morar juntas numa casa, aquilo ali já causa impacto na comunidade. Se você prestar atenção, na periferia as meninas elas vão assumindo um papel bem tipo assim, e aí o que é? Ou elas se impõem dessa maneira ou a sociedade vai massacrar elas mesmo, né? Em alguns momentos você vai ter um adoecimento dessas pessoas, porque toda vida você tem que ser resistência. Imagina o que é uma coisa resistente, né? Resistente, segurar. Tem uma hora que essa resistência vai embora e você adoece, certo? E você pode fazer isso indo por vários canais, né? Os transtornos, as medicações utilizadas é mais antidepressivo e terapia, né, com psicólogo. No terreiro nós vamos trabalhar isso de uma outra maneira. É para trabalhar, né? Então, os distúrbios de ansiedade, aí você vai ver que a maioria de nós tem ansiedade, claro. A gente não vive sem ansiedade. Nós temos ansiedade. A diferença de você ter ansiedade, hoje acordei de manhã cedinho e tal, preparei alguma coisa, estava vindo no caminho, dá aquele friozinho na barriga. Ansiedade. Que eu vou estar dentro de um contexto que eu não conheço, com pessoas que eu não conheço. Ansiedade. Aí você vai criando um mecanismo. Tem pessoas que vão aprofundando isso e chega aqui na porta com uma dor de barriga horrível. E aí você aprende a respirar, relaxar, bota uma musicazinha no carro, se for bem, beleza, se não for, e você vai trabalhando o seu cérebro para diminuir esse processo de conhecer o estranho, né? Que isso gera também ansiedade. Também no Brasil, tratado com ansiolíticos, aí vocês conhecem um bocado. Rivotril, clonazepam, diazepam, todos os PANs é da família dos ansiolíticos, né? E os antidepressivos, amitril, Pondera, tem um bocado, Donarém, um bocado. E psicoterapia também, ou terapia de grupo. Isso aqui eu estou falando da rede pública, né, de saúde. Não somos nós. Aí vem o distúrbio de pânico, que aí é uma ansiedade extrema, né, totalmente extremada. Dor no peito, falta de ar, agitação. Gente, esses sintomas são físicos. A pessoa não está fingindo, ela realmente está sentindo aquilo. Ela fica numa sudorese, assim, ela fica uma chaleira pingando. As mãos tremem, a cabeça, a palpitação. É uma sensação que você vai morrer. É muito ruim. Fisicamente, de sentir, é muito ruim. Tem uma incidência, essa incidência aqui, ela já está um pouco antiga, 2016, isso aqui aumentou muito com a pandemia. E, de novo, medicação e psicoterapia. Estão vendo que tudo se trata com remédio aqui nesse caso, né? O bipolar já é bipolar já é assim, o pessoal que uma hora está pelo pé, outra hora está pela cabeça, extremados, são pessoas dos extremos. Ou ela é triste mesmo, ou ela é eufórica mesmo. Ela vai na loja, ela compra logo, me dê assim, essa calça aqui, essa daqui. Então, ela não compra uma calça, ela compra 10 num surto eufórico. Eu já tive uma pessoa que
A gente tratou lá no CAPS que ela foi numa loja, ela comprou 15 mil reais, ela comprou metade da loja da mulher. Se eu quero metade dessa loja aqui, ó. E a mulher, não, eu quero, bote isso aqui, eu quero. Então, ela chegou em casa com 15 mil reais de compra na loja da mulher. A mulher amou, né, lógico. Aí depois o marido foi lá e a gente teve que conversar com a dona da loja, explicar que ela estava num surto eufórico. E aí ela fez a devolução, entendeu? Achou ela um pouco eufórica, mas não tem aquele pessoal que é muito alegre, ela chegando, né? Então, às vezes, isso se passar um pouquinho assim de um tom, a gente vai perceber que a pessoa está eufórica. Quem tem transtorno bipolar é uma sensação muito ruim. Às vezes, nos homens, essa questão da bipolaridade é um pouco mais, digamos, não é difícil, não, mas ela se manifesta de uma forma mais assim, não é complicada, de aceitação, né? Os homens demoram a aceitar que eles estão com um transtorno que vai variar muito, né? Da depressão. E aí as medicações utilizadas para a bipolaridade, algumas delas vão mexer na questão da sexualidade, né? Da sexualidade não, do furunfar, entendeu? Que aí diminui um pouco a potência, a confusão. Aí, eu não quero esse remédio, não. A senhora me deixa remédio aqui, eu não sou mais nem homem. É um negócio meio complicado, mas com o tempo a gente vai. E essa incidência também é um pouquinho maior, né? Dado antigo. Ele é tratado com estabilizador de humor. Depaquene, carbamazepina, esses tudo são medicações que vão dar uma estabilizada. O humor está assim, né? Vai ficando mais assim, até dar uma estabilizadazinha para a pessoa poder conviver melhor. A pessoa tem intenso sofrimento com isso aqui, viu? Também está na moda. A pessoa não pode ter uma crise eufórica, chega no mental, porque transtorno bipolar. Primeira vez que a pessoa está me vendo, né? Vai já me tratar de bipolar. E a esquizofrenia, que é um transtorno um adoecimento mais prolongado, permanente, que quando ele se instala, uma vez instalado, ele não retroage, tá certo? Ele não volta. Tem tratamento, acompanhamento, mas também não é um bicho de 7 cabeças. Antigamente se dizia que isso era um bicho de 7 cabeças, não é. Esquizofrenia é a perda do contato com a realidade, assim, com essa realidade. Que a gente fica meio que se questionando, porque, veja, a gente incorpora orixá. E aí? A gente é esquizofrênico, porque a gente tem contato ancestral, a gente tem contato com o mundo não material. Gente, a gente conversa com o Ibá. A gente conversa com a pedra, a gente conversa com a árvore, a gente passa, ai, bom dia, Paucá. Povo, o quê? Tem uma jaqueira aí, bom dia, Paucá. O que tá falando com o quê? Não, com a árvore. Que a mulher é louca. Eu disse, não, mulher, ela tá viva, ela tem, né, vida e tudo. E eu me lembro que não tem aquele, ali no passeio público em Fortaleza, tem aquele baobá imenso, né? Sendo que ali era um local de sofrimento, né, do povo africano aqui no Ceará. Então, eles eram amarrados ali, açoitados, jogavam água com sal. Ó, tu imagina, tu tá com a ferida, assim, as costas todas lenguenhadas. Chega uma pessoa, ainda joga água com sal, bichinho, né? Não é brinquedo, não. E aí é um local de sofrimento, então muitos morriam amarrados ali. Tá. Eu respeito quem faz algumas ações ali. Eu não faço, né? Eu passo lá no passeio público, dou meu bom dia, né? Bom dia, bênção, porque para a gente é um ancestral e tudo, né? Representa ancestralidade. Mas eu não vou abraçar, não vou beijar o solo e tal, porque ali também foi um local de tanto sofrimento, que as pessoas morreram. Eu não faço muito essas apologias para aquele baobá. Respeito, mas... Então, nós somos de uma tradição que a gente conversa com as plantas, conversa com o passarinho, conversa com... Enfim, né? Daqui a pouco a gente está até alisando assim a galinha, assim, olha... Né? A gente faz isso. As pessoas que têm esses pensamentos, elas começam com preocupação com a morte, começam a falar de morte, começam a falar de algumas coisas, de culpa, ai, a minha família está desse jeito, sou eu vou me embora desse mundo mesmo, eu não tenho jeito, eu sou uma pessoa torta mesmo. Então, a pessoa vai desenvolvendo essas expressões, né, essas ideações. Ideações pensamentos, né?
Se eles ficarem muito frequentes como esses, ó, eu vou desaparecer mesmo, vou deixar vocês em paz, eu quero poder dormir, nunca mais acordar, é inútil tentar fazer algo para mudar, eu só quero me matar. Então, esses pensamentos a gente nunca deve subestimar. Ou seja, está com invenção. Não, não é invenção, a pessoa está vivendo aquilo. E ela fica soltando essas coisas, né? E aí ela pode chegar a um ato extremado, né? Que é o que a gente não quer. As pessoas geralmente começam a se isolar. É muito frequente as pessoas quererem se isolar. Porque se elas não acreditam mais nem nelas, o que dirá dos outros? Então, deixa aqui no meu quietinho, ela entra dentro de uma concha. Fica difícil, às vezes, de tirar. E aí tem outros fatores, né? A crise política, a crise econômica. Tem gente que quebrou com a crise econômica, né? Essa agora, né? Essa era Bolsonaro fazendo muito mal para a gente, perdeu o emprego, é uma série de coisas. Imagina, tu tá com a tua vida toda organizada, toda bonitinha, daqui a pouco, pá, uma crise econômica no Brasil, você perde a empresa, problema no casamento, não consegue pagar o colégio do filho. Imagina assim, a avalanche de coisas. Aí você pode desenvolver um pensamento desse, né? E aí tem essas frases de alerta que estão no próprio Ministério da Saúde, né? No que sobrou dele, né? Porque o Ministério tinha programas maravilhosos. O programa DST-AIDS brasileiro era referência no mundo todo. Ele fechou o departamento. Prevenção do suicídio. Aí vem as frases de alerta. Quando as pessoas começaram com essas frases, é bom... eu preferia estar morto. Então, prestar atenção no que a pessoa está dizendo, né? As pessoas lá fora, elas não entendem o sofrimento da gente, porque a gente vive numa sociedade que ela não liga para as pessoas. E a família biológica da gente, ela não é também Alice no País das Maravilhas, né? Que o coelhinho corre, né? Tem tudo bonitinho. Não é. A família também pode ser um espaço de adoecimento. Porque a família, às vezes, é muito radical para as coisas, né? E acha que tudo é besteira, que tudo é frescura, que não sei o quê, que não sei o quê. E isso tem uma relação direta com o uso das substâncias, por exemplo. Maconha, cocaína, crack, uma série delas. Eu acho que as pessoas usam por prazer também, porque dá essa dimensão do prazer, mas as pessoas também buscam em situações que elas não estão bem, elas estão vulneráveis. Então, se você está vulnerável, brigou com um homem, com a mulher, sei lá o quê, aí você vai beber, não dá legal. Não dá legal. Ou você vai chorar, ou você vai ligar, ou você vai fazer alguma coisa que não é legal, porque o seu inconsciente abre. Agora, eu estou super de boa, acabei de arranjar um namorado, uma namorada, sei lá o quê, estou super bem. Aí vou beber, minha filha, maravilha, alegria, só coisas boas, sentimentos bons. Por quê? Porque a bebida, ela brinca com isso da gente, né? Com essa história do emocional da gente. Eu também consegui sentar um pouquinho com ela e fazer uma entrevista clássica, frente a frente, para saber um pouco mais da trajetória dela dentro da Umbanda, que foi onde ela começou, dentro do Candomblé, que foi aonde mais tarde ela conseguiu também ter um encontro divino com Iemanjá, e o encontro dela com a saúde mental e o trabalho que ela faz hoje. Então, mãe Kelma, eu queria perguntar para a senhora como é que foi esse encontro com a saúde mental. Como é que a senhora começou a trabalhar com isso? É uma paixão que veio desde criança, ou de adolescente, ou na escola, na faculdade? Como foi esse encontro? Foi um encontro casual que não existe casual, né? De fato, eu sou assistente social de formação. Minha primeira área de atuação foi mutirão habitacional. E aí a prefeitura fez um concurso público no ano de 2000. Foi. E aí a gente fez. Não, 99. E aí na época quase não havia concurso público na minha área, eu resolvi fazer. Mas eu fiz sem saber mais ou menos o que era o concurso. Sabia que era para a prefeitura, para a saúde. Mas nessa época, CAPS, essas coisas, a gente não conhecia muito bem. E aí eu fiz, aí passei assim bem colocada, digamos assim. Quando eu cheguei para trabalhar, eu estava na área de habitação. Quando eu chego para trabalhar, Deus do céu, eu tomei um susto. Que eu fiquei assim, meu Deus, eu vou trabalhar com louco. Eu não minto, foi dessa forma. Eu tomei um susto, um estranhamento muito grande.
E aí eu comecei a trabalhar na área, eu estou há 19 anos. Então, depois que eu estava já na área, eu me apaixonei pela saúde mental. Eu comecei a trabalhar também muito no movimento da luta antimanicomial, né? De acreditar que os hospitais psiquiátricos, eles não resolvem, não, de fato é um paliativo, né? E que a rede de atenção em saúde mental é tão importante na vida das pessoas. Foi quando eu tomei assim, conhecimento mesmo de que é uma área muito importante. E depois que eu fiz o candomblé, eu entendi que nada é por acaso, que de fato eu sou de Iemanjá, e Iemanjá está muito ligada à questão da saúde mental. E aí uma coisa casou com a outra, aí eu entendi que Iemanjá já estava, né, me conduzindo para uma área profissional que tem a ver com o axé dela, digamos assim. E aí seria o tema da próxima pergunta, assim, a religião ela veio depois ou ela já existia? E a senhora acredita que a religião encaminhou, ou a senhora já estava encaminhada para a saúde mental e foi um encontro? Eu acho que é isso. Eu acho que os orixás, eles precedem mesmo, né? A gente não consegue, na hora que a gente está vivendo as coisas, a gente não consegue compreender que há uma condução ali ancestral também das coisas. Então, desde criança essa questão da Umbanda já era presente na minha vida, né? Eu costumo dizer que aqui no Ceará é muito difícil uma pessoa não ter passado pela escola da Umbanda, né? Por ser umbandista. Os caboclos, os guias, eles vão fazer o primeiro contato nosso, assim. Comigo foi assim, né? Desde criança. A Candomblé vem depois, né? Por isso que eu tenho tanta reverência, tanto respeito pela Umbanda, exatamente porque ela vem primeiro, né? E aí depois de tudo isso é que eu entendo por que eu vou fazer o candomblé. O candomblé foi assim, foi muito seu Zé, depois que fez todas as coisas dele, ele falou assim: agora minha menina vai conhecer a santa dela. Sendo que eu não entendi o que era conhecer essa santa, porque eu não tinha contato com o candomblé. O candomblé já existia na minha terra, no Ceará, mas eu não conhecia. Sinceramente eu não conhecia, eu não sabia. Quando eu fiz santo, orixá, eu fui crua demais, eu não sabia de nada. Uhum. Foi meio que assustador mesmo, assim, eu não conhecia nada mesmo. E eu costumo dizer que eu venho de um segundo casamento. No segundo casamento, eu não tenho vergonha de dizer isso hoje, porque eu acho que tudo fez parte de um processo, um grande processo de amadurecimento e aprendizagem. Então, no segundo casamento, que eu morava a 5 minutos de Iguatemi, tinha uma casona, né, essa coisa toda, eu perco tudo. Eu fiquei só como servidora do CAPS. Então, eu perdi tudo. Era uma relação complicada, casa de herança, enfim, tinha umas coisas que eu acabei saindo assim com a mão na frente e outra atrás. E eu costumo dizer que eu fui arrancada da minha vida a dente de cachorro. Pá, sai! Na época eu não entendi nada disso, eu fiquei muito mal. E eu fui no terreiro de Umbanda, aos pés de um preto velho, que não é meu preto velho, mas eu gosto muito dele, que é o preto velho da minha mãe, o pai Antônio. Foi ele que eu cheguei no terreiro, e ele estava lá incorporado no Pai de Santo. E aí ele olhou para mim, mandou me chamar, eu fui. Aí ele olhou para mim e disse assim: eita, minha filha, tá tudo revirado aí por dentro, né? Mas nós tínhamos que fazer isso, porque nós tínhamos que tirar você do caminho que estava, para minha filha vir para o caminho que a minha filha nasceu. Na época eu não entendi nada que ele estava dizendo. Eu disse: meu Deus, esse homem falando com voz de velho estava dizendo o que para mim? Aí eu fui entendendo as coisas, porque apesar da mamãe ser umbandista e a gente desde criança ter contato com ela, com o terreiro da mãe Neide Pombagira, tudo direitinho, mas eu mesma não me via dentro desse universo. Com uma certa arrogância acadêmica também, porque eu vinha da academia. E a academia deixa a gente nessa perspectiva, pelo menos me deixou, né, numa perspectiva tão arrogante de achar que a racionalidade, a vida tinha que ter uma racionalidade. Isso aí eu desqualificava, e eu fui ensinada pela vida, que eu não vejo como castigo, eu vejo como um ensinamento,
Eu aprendi a respeitar a Umbanda eu cheguei na Umbanda com dor, separado, sem nada, a mão na frente e outra atrás. E aí eu comecei a perceber a importância que as entidades têm. Por isso que eu trago muito o terreiro como espaço de acolhimento, como espaço terapêutico, porque foi no terreiro que eu me refiz. Foi no terreiro que eu me reencontrei como pessoa. Aliás, eu não me reencontrei, eu me encontrei, porque eu acho que eu era um pouco desencontrada na vida, né? Muito achada na vida profissional, muito bem organizada nesse campo, mas no outro eu era muito assim, sem muitas compreensões, né? E imbuída de tantos preconceitos. Eu era preconceituosa, não vou dizer que eu era sim. E aí assim, olha o que é que a vida me faz? Me faz ser a pessoa que eu sou hoje. Sim. Eu sou o que eu sou hoje graças aos caboclos, a Iemanjá. E não tenho eu tenho muito orgulho de ser o que eu sou hoje, construir como eu construí. Como meu orixá, meu caboclo, meu Deus, o quanto que eu era arrogante, assim, nesse sentido de não compreender a importância dessa dimensão. E é ela que ressignificou toda a minha vida. E eu não estou falando de bens materiais, que isso a gente vai. Eu estou falando de tudo, eu estou falando dos bens materiais, eu estou falando da família, eu estou falando de ser uma pessoa de uma melhor compreensão para tudo. Sim. Hoje, e ter um olhar mais humanizado, ampliado. Então foi o terreiro que me trouxe essa dimensão. A senhora não, a senhora acredita que pela situação que a senhora comentou, a gente, pelo meu entender, né, haveria ali um espaço para um possível desequilíbrio que poderia levar a algum problema, até mesmo de saúde mental para a senhora, né? No casamento, geralmente é isso, relacionamento, né? O outro, a questão financeira. E a senhora acredita que essa palavra do preto velho foi uma espécie de tratamento, algo que pôde te ajudar com a saúde mental? Eu costumo dizer que se eu não tivesse permitido que o terreiro entrasse na minha vida, eu seria uma pessoa adoecida mentalmente. Sim. Foi o terreiro que trouxe essa dimensão, foi aquele preto velho, não é meu preto velho, mas é um preto velho que eu tenho muito, muito bem querer por ele, que ele que fez esse primeiro acolhimento, ele abriu a porta e eu me permiti entrar. E depois que eu entrei, eu não quero sair mais. Eu quero abrir portas para as pessoas também, porque eu acho que o terreiro tem isso. Ele é essa dimensão mesmo, curativa. Ele dá conforto no momento. Agora você precisa entrar na porta. Não adianta a porta estar aberta e você não conseguir entrar nela. Você tem que se permitir entrar. Permitiu entrar, eu acho que aí fica tudo tranquilo, que aí a gente vai se encontrando. Legal. E o candomblé dentro disso, assim, a senhora acredita que ele abrangeu mais, ele acolheu ainda mais assim, essa questão da saúde mental, tanto pessoal e como hoje, como uma pessoa que compreende todas essas questões, a forma como ele acolhe, com os rituais mesmo, né, com os rituais dentro do candomblé, os ebós, o que seja, que pode ser feito com relação a isso, né, o culto às divindades, né, o conhecimento do arquétipo, o conhecimento daquela energia. A senhora pode comentar sobre assim, como é que ele acolhe e como ele tanto acolheu para isso e como ele pode acolher hoje? Sim. O candomblé vem bem depois, né? Eu tenho 10 anos de iniciada. Eu fiz iniciação no Jejinagô, Iemanjá nasceu no Jejinagô, com muito orgulho, pelas mãos do meu pai Brivaldo de Xangô Godô, da casa de Xangô Godô. Ele é filho de Tata Raminho, né? A casa dele fica em Olinda, e eu fiz santo com ele, fiz orixá com ele, né? Fiquei os meus dias de recolhimento aos pés de Xangô. Então eu tenho um amor imensurável por Xangô por conta disso, né? Tocou para Xangô, eu fico já amo demais.
E aí, por uma determinada situação que não tem a ver com meu pai, a gente é amigo, a gente conversa. Ele vem a Fortaleza, em 2018 ele veio, passou um mês na minha casa, ele vem, faz as compras dele e tal. E aí depois dessa situação, ocorreu uma situação de doença com ele, que impediu que ele desse continuidade a algumas coisas da casa, que passou um tempo fechado e tudo. E aí eu venho para Fortaleza, né? Eu converso com ele, ele falou: minha filha, não tem problema, você para sempre vai ser minha filha, e não tem problema de você dar continuidade às suas coisas no candomblé na sua terra. Então a senhora não era de lá, a senhora... Não, eu sempre fui daqui, eu sou cearense, sou fortalezense. E eu fui para lá a partir de um colega que era filho dele. Eu não cito o nome porque ele tem uma situação difícil com o pai de santo. Então foi através dele que eu fui, né? Eu fui de fato para fazer um jogo. E acabou. Eu só fui para fazer um jogo. E acabei ficando e acabei fazendo santo. E a minha mãe aqui em Fortaleza ficou quase louca. Ninguém conhecia nada, essas coisas que o orixá faz que a gente fica assim pensando: meu Deus, como é que foi isso? Mas foi muito bom, eu fui tão bem cuidada, eu me senti cuidada, eu me senti amada. Minha mãe criadeira, minha Gibonã, era uma mulher de Xangô também, Xangô com Yansan. O meu pai pequeno é de Yansan. O pai pequeno, o babalaxé da casa era pai Edson de Oxalufon, e o pai Edson era de Oxalufon com Yansan. Então Yansan está sempre nessa, eu carrego Yansan de ancestralidade. Depois a gente vai, né, compreendendo melhor. Yansan e Ogum fazem parte mesmo de cuidados com a minha família carnal. E quem me cuidou nesse renascimento foram pessoas, foi filhos de Xangô e pai Edson de Oxalufon. E eu me senti muito bem cuidada, assim. O candomblé traz a Umbanda também tem, né? Mas falando especificamente do candomblé, a gente se sente cuidada, amada, protegida. É assim que a gente se sente, é assim que eu me senti. Até hoje, Dudu, eu consigo, se eu fechar o olho e pensar bem muito no meu roncó, eu sinto o cheiro das ervas. Tu acredita? Eu sinto aquele cheiro, assim, aquela coisa fresca, gostosa. Eu consigo sentir esse cheiro. E é engraçado, assim, é uma memória que eu carrego. E aí depois disso eu venho para Fortaleza, né? Passo um tempo num determinado axé daqui, passo uns 3 anos, 4 anos nesse axé. E aí acabou que, por uma outra situação, eu fui e conheci o Ilê Axé Ojoiá, a Casa da Força dos Olhos de Yansan, na qual eu estou há 4 anos. Tomei baxé 4 anos sobre os olhos de Yansan, de meu pai Valdo. Achei que tinha sido muito recente, assim, não. E aí, poxa, eu vou tomar meus 7 anos, não. Mas já que não, foi 4 anos. Não, foram 4 anos que eu fiz agora em agosto. Eu cheguei na casa exatamente no Olubagé. E aí eu passo a ter esse amor também imenso de respeito por Omolu, porque eu chego na festa do rei da terra, eu chego no Olubagé, eu e a minha filha de Oxaguian. E aí Iemanjá dá rum nesse momento, né, dança no salão. E a minha mãe foi para o Olubagé e ela disse que achou engraçado porque Iemanjá saiu de mãos dadas com uma meninazinha. Depois eu descobri que a meninazinha era a Eked do pai Pedro de Iemanjá, né? Que ela é do Ogum, eu não estou lembrada agora o nome da Iarobázinha. E a Iarobá era pequenininha, devia ter uns 9, 10 anos. E eu não sei como é que foi esse negócio. Eu sei que Iemanjá saiu de mãos dadas com a menina. Ou seja, Iemanjá e simbolicamente Iemanjá e Ogum, né? Os dois ali saindo no salão de Yansan. Depois a gente fica pensando, como é que aconteceu tudo isso, né? Então eu estou sob os cuidados dele, da minha família, o Joiá, que é uma família que eu prezo bastante, gosto muito. Nós temos uma raiz ligada ao Gantuá, né? A casa nasceu dentro da referência Angola, mas depois troca a folha, vai para Queto, com uma irrita do Ogum. E aí a gente se torna uma raiz, né?
lá do Gantuá. E nós temos todo um calendário litúrgico que é bem similar, bem parecido com o do Gantuá. E foi dessa maneira, são 4 anos já, e eu tomei em 2018 os 7 anos, né, que eu fiz em 2017, né, os 7 anos, mas aí paguei a obrigação em janeiro de 2018, e aí foi assim, foi muito bacana. Eu estava lá. Ah, você estava lá, pai Gerardo, né? E o bom, assim, meu pai, ele respeitou tudo que Iemanjá solicitou. Iemanjá falou tudo que ela queria, o que é que ela, da maneira como ela queria, meu pai fez da maneira como ela quis e como ela determinou, né? Então, tudo que eu tenho hoje, dentro do candomblé, a maneira de fazer os ebós, a maneira de jogar, tudo isso é todo é autorizado e fundamentado pelo meu pai Valdo, né? Então, até hoje, todas as orientações, eu tenho uma dúvida, eu li, meu pai começa aqui, meu pai... E aí eu acho que é isso, eu acho que a gente que nasceu para cuidar e ser cuidada, a gente tem que ter essa relação com o nosso pai, uma relação de confiança, de respeito, né? E o meu pai, que é minha navalha, que é pai Brivaldo, a gente tem essa relação até hoje, uma relação boa, cada um no seu devido lugar, né? No seu espaço. Porque um é de Xangô, outro é de Ançã, então eu sei administrar direitinho os dois e tudo, né? Eu acho que é possível que haja, né? E esse foi mais um programa Icocilê. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente fez esse evento especial esse mês, porque não poderíamos deixar de falar sobre esse assunto, e vocês entenderam e viram que foi muito importante, foi muito necessário falar sobre isso. Quero dizer para vocês não esquecerem de curtir a nossa página, de dar um like nesse vídeo, de se inscrever no nosso canal no YouTube, para dar essa força para o canal Icocilê, para o nosso programa, e comentar sempre sobre os assuntos que vocês acreditam que são necessários da gente trazer, as pessoas que a gente precisa trazer aqui para fazer essa entrevista. Eu e o Babá Breno, a gente agradece muito todo mundo que tem já comentado, curtido o nosso Instagram, certo? Vocês podem seguir a gente lá também, a gente está sempre postando no feed do Instagram. Vocês vão acompanhar nosso conteúdo, comentar para a gente saber. Então a gente já agradece desde já as pessoas que já têm comentado. Então, até o próximo programa. A bênção, Motumbá e Saravá.